Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas no canal Café com Teologia. É bom ter você por aqui e nós estamos dando continuidade à série de estudos bíblicos que temos feito e estamos na reta final do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a Epístola Desconhecida, que até hoje não se sabe quem foi o autor e nem se tem muita pista de quem poderia ser. Hoje nós vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus. Vem comigo que esse é o tema do episódio da EBD Online de hoje. Você considera esse canal e o nosso trabalho importante? Se sim, aproveite para contribuir com a sua manutenção e o seu crescimento. Se cada pessoa que nos acompanha puder contribuir com apenas R$2, seja pela chave Pix ou pelo Valeu Demais, nós conseguiremos ampliar o nosso trabalho. Se você puder contribuir com mais, fique à vontade, mas esse valor já nos ajudaria bastante. Se cada um que nos acompanha o fizer, nós poderemos produzir ainda mais teologia para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Como eu disse no início, hoje nós vamos falar sobre a Carta aos Hebreus, que não é um texto pequeno, né? É um texto com alguns capítulos que você certamente conhece, né? Que você já deve ter lido, que você já deve ter ouvido alguma pregação, algum estudo bíblico sobre a Carta aos Hebreus, que é um conjunto de um total de 13 capítulos, o que faz dela uma carta com um tamanho bastante considerável. Agora, essa carta, ela fica um pouco imprecisa. Algumas pessoas consideram ela no Corpus Paulinus, que não é tão correto assim, porque de fato não tem ligação com o apóstolo Paulo. Outras pessoas classificam Hebreus como um dos escritos gerais, aquele conjunto de cartas escritas por outros autores que não o apóstolo Paulo. O fato é que houve e ainda há muita dificuldade para se precisar quem é o autor desse texto, e mesmo a patrística, porque você sabe, tem acompanhado aqui o canal, sabe que quase todos os autores, os nomes dos livros, as atribuições foram feitas pela patrística, né? O nome dos evangelhos foram dados por Irineu, por outros personagens daquele período, e no caso da carta aos Hebreus, nem a patrística se atreveu a fazê-lo, nem a patrística atribuiu autoria a quem quer que fosse. E isso gera, claro, uma dificuldade ainda maior, porque se eles estavam mais perto do evento histórico, a possibilidade era um pouco maior, né? Embora nem sempre isso é preciso, embora a pesquisa bíblica já afirme, por exemplo, que não é o Mateus, uma pessoa física, ou Lucas quem escreveu, mas a comunidade relacionada a esses nomes, né, que é fruto dessas comunidades, etc., mas o trabalho da patrística nos aproximava de algumas informações que eram interessantes. O texto da carta aos Hebreus, como nós imaginamos, né, e toda vez que nós estudamos um texto bíblico, uma das coisas que nós temos que levar em consideração são os destinatários da carta. Não apenas quem escreve, mas para quem escreve a carta, né? Porque para quem a carta é escrita, induz bastante coisa no conteúdo. Se uma pessoa escreve uma carta para romanos, o conteúdo é de um jeito. Se a pessoa escreve uma carta para gregos, é de outro jeito. Se a pessoa escreve uma carta para os hebreus, é de uma outra maneira que esse conteúdo é expresso. Na carta aos Hebreus, nós percebemos uma teologia, um discurso, símbolos comparativos que nós não encontramos em vários outros textos e que só fazia sentido se a gente levar em conta que esses textos são endereçados para uma comunidade de pessoas que conhecia o judaísmo, a religião judaica,
todos esses elementos que faziam parte do povo hebreu e que estavam aceitando a mensagem de Jesus. Por exemplo, no texto aos Hebreus tem aquela famosa passagem em que o autor incentiva as pessoas a não deixarem de congregar. E hoje, de modo induzido e superficial, muitas lideranças acham que é não sair da igreja, não deixar de ir na igreja. Mas é claro que não é isso que o texto está falando, né? Até porque esse conceito de igreja nem existia na época. O que está acontecendo é que as pessoas, ao aceitarem a mensagem de Jesus, entendem que não precisam mais ir à sinagoga, que era o lugar de culto dos judeus. E o autor escreve isso porque ele não quer que essas pessoas deixem de frequentar a sinagoga, porque ainda não está claro para eles que há uma separação entre judaísmo e cristianismo, e essa comunidade entende como uma sequência, como uma continuidade, né? Mas eu fiz um vídeo específico analisando esse texto bíblico e eu vou deixar também aqui na tela final para você acompanhar com mais detalhes. O texto parece desconhecer os acontecimentos da queda de Jerusalém, que se deram no ano 70 da era cristã. Então, se o texto não conhece, não teve contato com a queda de Jerusalém em 70, tudo indica que o texto é anterior a essa data. E provavelmente a sua autoria está situada aproximadamente no ano 65. Como eu disse, o autor é desconhecido e nem mesmo a patrística tentou atribuir algum nome a essa carta. E algumas características importantes é que a carta ela não tem uma pretensão pastoral, ela não quer mostrar a realidade de uma comunidade, como outras cartas do apóstolo Paulo, como a de Corinto, por exemplo, em que ele mostra o que está acontecendo, os problemas que lá estão se dando, ou quem escreve para ele faz esse raio-x. O autor dos Hebreus não tem uma preocupação claramente pastoral, como Tito, como Timóteo, que a gente viu nas semanas anteriores, não tem uma preocupação de fazer um levantamento da comunidade, como foi o caso da carta aos Coríntios, por exemplo, a carta aos Gálatas, por exemplo, mas nessa carta, como o autor provavelmente ou certamente era um judeu com sólidos conhecimentos das escrituras, da religião judaica, que provavelmente também tem sólidos conhecimentos sobre as pessoas para as quais ele escreve, e essas pessoas também têm esses conhecimentos, o autor usa sempre esse paralelo com a fé, com a escritura judaica, para apresentar a Jesus. Como Jesus sendo um cumprimento profético, como Jesus sendo a continuidade daquela mensagem do judaísmo, como se Jesus fosse o ápice de tudo aquilo que os hebreus pensaram no passado. Então, essa carta ela tem um teor teológico mais elevado do que várias outras cartas do Novo Testamento. Talvez a exceção seja Romanos. Mas, fora isso, o conteúdo teológico judaico, cristão, né, é bastante elevado e bastante amadurecido na carta aos Hebreus, e isso é um dado também muito importante. O texto tem 13 capítulos e o seu objetivo maior é fazer essa transição dos elementos judaicos para com Jesus. E aí nós temos Jesus sendo apresentado como a revelação definitiva de Deus, como o ápice dessa revelação de Deus para o povo, para a humanidade, mais especificamente para o povo hebreu, né, que os hebreus tinham essa leitura bastante nacionalista e até individualista. E um ponto que é marcante na carta aos Hebreus é o capítulo 7, do verso 1 até o verso 4, em que o autor usa o sacerdócio de Melquisedeque para fazer uma similaridade com o sacerdócio de Jesus. Porque ele sabe que na sua mente, na mente das pessoas para as quais ele escreve, está claro o que é o sacerdócio. Mas o sacerdócio ligado à cerimônia, ligado à lei, ligado a Arão,
ligado à tradição do Êxodo, ligado à terra, ligado às cerimônias para com aquele povo, e que isso era de geração em geração e restrito à localidade. E ele pretende apresentar Jesus como um sacerdote, sim, porque só assim para o hebreu isso fazia sentido de alguém que vem revelar a Deus, né? Na mensagem judaica isso era um ponto central, mas não um sacerdote como aquele de Levi, como aquele relacionado ao templo, relacionado à terra, mas alguém que é acima disso tudo. E aí ele apresenta Melquisedeque, que até o pai da fé hebraica, pelaquela tradição, rende-lhe homenagens e rende-lhe dízimos. E aí o texto diz: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando retornava ao combate contra os reis e o abençoou. Abraão separou para ele a 10ª parte de tudo. Primeiramente, seu nome significa rei de justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou fim de vida, e feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre. Considerai como era importante aquele a quem Abraão, o patriarca, deu a 10ª parte do melhor dos despojos. Então, quem era esse Melquisedeque? Por que essa comparação com Jesus? Que ele não tem pai, não tem mãe, ou seja, ele não é sacerdote por causa da genealogia. Não quer dizer que ele surgiu do nada, evidentemente, mas ele não era sacerdote daquele esquema religioso dos hebreus. Ele não está ligado à genealogia, ele não está preso a um povo especificamente, ele está acima disso, ele é além da genealogia, ele não teve início nem fim de dias, ou seja, ele não começou com uma genealogia e terminará quando essa genealogia chegar ao fim. Ele é um sacerdote eterno, que além disso é baseado na justiça, é baseado na paz, os elementos que são apresentados como características de Melquisedeque. E essa leitura é muito interessante, porque coloca Jesus como sacerdote, como alguém que gera paz, que gera justiça, e que está para além da genealogia, para além da descendência, que está para além do templo, para além da terra, que é um sacerdote eterno. Né? Isso é muito interessante, o ponto de conexão que o autor faz com uma coisa que era conhecida pelos hebreus, mas que vai além daquilo que eles esperavam. E claro, também no capítulo 11 de Hebreus tem a definição sobre a fé, o que é a fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a esperança daquilo que não se vê. E aí ele faz uma comparação com a galeria dos heróis da fé do Antigo Testamento, do povo hebreu, do povo judeu, para que eles entendessem aqueles personagens, que eles foram salvos não pelo mérito, não pela cerimônia, mas também pela fé. E o seu esforço é mostrar que já na antiga aliança as pessoas também foram salvas porque creram, foram salvas pela fé. E a partir de agora é pela fé, independente de qualquer coisa, que as pessoas alcançam a salvação e a relação com Deus. Então, o livro aos Hebreus, o texto, a carta aos Hebreus, tem muita relevância, muita importância, faz uma conexão interessante para quem é judeu, principalmente, né? Não é o nosso caso, imagino eu, mas mesmo para o nosso caso, os seus conteúdos de fé, os seus conteúdos de revelação de Jesus fazem muito sentido e vale a pena ser lido e estudado com seriedade. Se você gostou de mais um episódio, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, participe conosco do clube de membros aqui do canal e à noite eu te espero na nossa devocional semanal. Até lá, um bom domingo para você e a sua família.